essa imagem te assusta? O que você faria nesse caso? Claro, né, gente, que essa imagem é só uma coisa provocativa. Mas como foi uma coisa provocativa, algumas respostas me foram dadas. Uma pessoa me respondeu assim, olha, você vai fazer uma extração, você vai fazer um enxerto ósseo, depois um implante. Aí a outra pessoa respondeu assim, você vai fazer um tracionamento para vir osso e tecido junto, tá? Então, olha, apesar disso ser uma única imagem, e isso não falar muita coisa para nós perdemos o pico ósseo. E esse dente não está preso em osso, ele só está sustentado pela aparatologia ortodôntica. Então, já respondo para vocês que não adianta eu fazer um tracionamento, porque para eu tracionar e o osso vir junto, ele deveria ter uma parte dele presa em osso. Não tem, tá? Uma outra coisa muito complicada na regeneração, quando nós usamos biomateriais e membranas, é que eu tenho que ter informativo. Se eu colocar um biomaterial aqui, eu teria que ter um informativo de osso aqui e um informativo de osso aqui. O que eu não tenho, porque nós já perdemos o pico ósseo. Então, é um caso extremamente complexo, mas que eu resolvi com quem? Com um cara que chama inserção conjuntiva. O que eu sei? Que os nossos tecidos hoje, à medida que eu modifico o fenótipo gengival, que o meu tecido que era fino, eu consegui deixar ele grosso, e se eu colocar ele em contato com um titânio liso, esse tecido vai se aderir de forma tal ao meu titânio que eu não preciso mais fazer enxerto ósseo, eu vou fazer só um enxerto gengival nesse caso clínico. Então, vejam o aspecto clínico desse caso. Quantas vezes vocês já olharam um dente que ele está lindo e vê um raio-x exatamente monstruoso igual esse daqui, ó. Você fala assim, meu Deus, não dá nem para acreditar. Quando vocês pegarem casos assim, gente, o que eu tenho para te falar é nem pensar por nada desse mundo. A Gisela vai falar assim, eu juro que eu nunca mais vou rebater. Nem pensar em rebater esse tecido. Porque se você rebater esse tecido para colocar membrana, para colocar osso, para raspar, você vai perder toda a inserção conjuntiva. A inserção conjuntiva, ela está grudada nesse dente daqui e está grudada nesse dente daqui. Mas nós não temos um pico ósseo. Se esses M desmossomos forem desconectados, nunca mais você vai ter conexão. Então, o seu raio-x está horroroso, o seu raio-x está um monstro, mas o seu aspecto clínico está assim, o que você vai fazer? Você vai vir e vai remover o seu conjuntivo e vai contar os segundos para remover isso. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 segundos você já tem conjuntivo. Evelyn, eu não sei fazer conjuntivo, eu não sou periodontista. Você vai adquirir esse bisturi circular, vai pegar esse bisturi circular numa área que tenha bastante volume tecidual. A melhor área de enxerto de conjuntivo é a região de túber, mas se o seu túber não estiver disponível, vem com a sua agulhinha com cursor para ver o lugar que tem mais disponibilidade. Faz a marquinha redondinha, tira o epitélio, tá? Remove o epitélio. E aí, do jeito que você tirou daqui, você vai fazer uma incisão, que é a incisão que a gente chama de colchoeiro. Ah, Evelyn, não sei fazer colchoeiro. Um botão que você pregar na sua camisa, você vai aprender a fazer o colchoeiro e ponto final. A partir daqui, o que eu já tenho? A minha inserção conjuntiva, que está linkada nos dentes vizinhos, está mantida. E agora, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo a espessura gengival. A partir do momento que eu garantir a espessura gengival, eu vou colocar o meu implante mais fundo. Eu tenho osso além ápice para colocar o meu implante mais fundo. Evelyn, eu não consegui carga imediata, sem problema nenhum. Só que um detalhe, se o seu implante é mais fundo, você não pode usar uma tampa de implante. Você vai ter que usar um cicatrizador para trazer esse implante um pouco mais para a superfície. Né? Então, você vai usar um cicatrizador de um tamanho maior. Evelyn, eu desci esse implante 6 milímetros. Não tem problema nenhum você ter descido esse implante 6 milímetros. Lembrando que você vai ter que trazer um cicatrizador para pelo menos de 4, para deixar isso guardadinho, muito bem estabilizado por meio de uma aparatologia ortodôntica,
mantendo aqui o seu contorno. Esse provisório, ele tem que estar projetado para dentro da gengiva com desenho de pontico, e assim vamos proteger a área doadora. Em geral, a gente protege assim, sutura, uma membrana de colágeno, tipo um Hemospon, tipo uma Liostipt, e a partir daí vamos aguardar a cicatrização. Olha que luxo isso, gente. Isso se manteve o tempo todo. Como? Com inserção conjuntiva, com tecido gengival, sem enxerto osso, sem bioguide, sem bio-ó, sem nada, só com inteligência. Ora, agora deu colocar um componente protético. Vou usar um medidor transmucoso, como o meu implante foi mais fundo, né? Vou escolher em diversas gamas que nós temos de escolha de componente, mas, obviamente, que o nosso componente tem que ser de titânio. Nós sabemos que esses componentes eles têm transmucoso. Se o meu implante está mais fundo, o meu transmucoso vai ser maior e a minha coroa vai ser trazida para a superfície. Eu faço sempre analogia assim, olha, eu tenho uma raiz. Eu quero construir a minha coroa dentro da minha raiz ou em cima do meu núcleo? Então, esse aqui é o meu núcleo, eu estou colocando o meu núcleo aqui e vou construir a minha coroa. E aí, deixa os anos passar. Evelyn, mas eu não tenho osso aqui. Não tem problema não, eu tenho muito implante preso no osso. Quem não acredita que isso funciona, não pode acreditar em implante zigomático, porque o implante zigomático fica preso em 5 milímetros lá e ele mede quase meio metro de tamanho. Nossa Senhora! 30 centímetros, 30 milímetros, né? Então, o implante zigomático, ele mede 30 milímetros e fica preso em 4. O que tem eu deixar nossa inserção conjuntiva, o nosso epitélio juncional e o suco gengival preso nesse componente? Então, gente, é um paradigma de sucesso. É uma coisa que nós estamos abrindo a mente. Eu não tenho que descolar. Infelizmente, se você descolar, você vai ter sérios prejuízos. O que eu quero falar sobre esse caso? Esse caso também está publicado em parceria com um colega. A Lilian vai disponibilizar esse artigo para vocês. E passaram-se 10 anos desse caso. E o que nós temos aqui? Quando eu pego o biotipo natural dessa pessoa, no dente homólogo, que é o incisivo central do lado oposto, eu tenho aqui um tecido de aproximadamente 0,70 de milímetro. Em compensação, a nossa modificação do fenótipo gengival, nós trouxemos aqui para 2,57, 3 milímetros de espessura. E isso está se mantendo estável. Consegue perceber que perdeu osso? Sim, perdeu osso. Mas a forma que esse tecido está aderido ao titânio está mantendo tudo estável e vai se manter por toda a vida desse paciente. Agora, e se eu decidisse rebater isso? Esse caso, eu conversando com um colega, eu falei, não rebate, não faz enxerto de conjuntivo, não faz enxerto ósseo, não coloca membrana. Rebateu, olha o que aconteceu. Então, num determinado momento, estava tudo organizado, o simples fato de fazer o rebatimento total, perdeu-se toda a inserção conjuntiva que segurava esse tecido no local. E aí, agora, voltar com isso aí, todo mundo sabe o que é a complicação de uma reconstrução e o número de cirurgias que são necessárias. E olha bem, gente, não perdeu, não foi só o central, não. Perdeu do lateral também, porque foi feita uma excisão relaxante, o epitélio conjuntivo, a inserção conjuntiva que estava presa nesse dente, que já tem uma grande retração, se perdeu também, então teve uma perda de volume, tanto no sentido vertical do incisivo central, como também do lateral. E olha que aqui, se a gente trabalhasse, né, simplesmente trabalhar mais proteticamente, colocar os dentes mais quadrados, o caso já estaria resolvido. E o simples acha, não, porque eu vou colocar uma membrana, eu vou colocar um enxerto, às vezes o menos, de fato, é a coisa mais importante, né? Então, olha, a regra do jogo, gente, é sempre assim, eu tenho osso e mais gengiva, eu até posso rebater. Agora, se eu já perdi o osso, se eu já perdi o pico ósseo, você não pode rebater, porque aí a gente vai, de fato, se ferrar. A Lívia tem feito alguns desenhos esquemáticos exatamente para chamar atenção o que é certo e o que é errado, tá?
muito cuidado com essas logísticas aí.